vamos dar continuidade, tá? Que agora a gente vai ver as leis de Newton, tá? Ficaram muito conhecidas, muito populares, vocês devem até ter ouvido falar, propostas por Isaac Newton aqui, Sir Isaac Newton, tá? Que contribuiu muito para o estudo da mecânica clássica, da dinâmica, tá? Lembrando, gente, que dinâmica é o nome que a gente dá à ciência responsável pelos movimentos e as forças, tá? E as leis de Newton, elas são muito importantes porque elas ajudam a esclarecer melhor o desenvolvimento do conceito de força, as relações entre o movimento dos corpos, tá? Vamos ver, por exemplo, a primeira lei de Newton, também conhecida como inércia, tá? Imagina só essas pessoas aqui dentro desse ônibus. O ônibus está em movimento e as pessoas também estão em movimento junto com o ônibus. Se o ônibus frear de repente, somente ele que vai parar, mas as pessoas vão acabar sendo jogadas para frente. Por que isso acontece? Porque, de acordo com a primeira lei de Newton, todo o corpo vai continuar em repouso ou em movimento em uma velocidade constante, a menos que atue uma força sobre ele, tá bom? Por exemplo, aqui as pessoas estavam em movimento. O ônibus freou, a força atuou sobre o ônibus, mas não atuou sobre as pessoas. Então, as pessoas, segundo a primeira lei de Newton, continuaram a se manter em movimento. Vamos ver um exemplo. Observe o que acontece com o nosso personagem dirigindo uma moto em alta velocidade. Após a colisão, ele é lançado para frente e somente a moto é que foi parada. A segunda lei de Newton, ela parece ser um pouco mais complicadinha, mas ela também é considerada como lei fundamental. Ela tem um cálculozinho muito simples, tá? E o que ela diz, a segunda lei de Newton? Que a força resultante aplicada em um corpo vai ser igual ao produto, ou seja, você multiplicar a massa vezes a aceleração, tá bom? Como que a gente pode aplicar essa informação em um exercício? Considere que Hulk aplicou uma força sobre o Thor. Ou seja, ele deu um socão no Thor e o Thor voou longe. Aí, nisso que o Thor voou longe, ele adquiriu uma aceleração de 150 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a massa de Thor é 80 quilos, calcule a força que Hulk aplicou. Ou seja, como que a gente vai descobrir a força que o Hulk aplicou? Simples, a gente não acabou de ver que a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração? Então vamos lá. Força é igual a... Qual é a massa aqui em questão? É a do Thor, né? Não foi ele que levou o soco que aplicaram a força nele? 80 quilos. Vezes com a aceleração que Thor adquiriu, 150 metros por segundo. Então, é só multiplicar a aceleração pela massa, tá? Que vai dar 80 vezes 150, 12.000 o quê? Newtons, tá? N maiúsculo, ok? Então, graças à segunda lei de Newton, eu consigo descobrir a força que Hulk aplicou no Thor. Isso pode aparecer em diversos outros exercícios, tá bom, gente? Não, isso aqui é só um exemplo. Então, a gente viu já a segunda lei de Newton, essa que tem esse cálculozinho, tá bom? Ela diz também, gente, que a aceleração e massa são grandezas inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quanto maior a massa de um objeto, menor vai ser a aceleração que ele vai adquirir, tá bom? Quanto maior a massa de um corpo, mais dificuldade vai ser de alterar o seu estado de repouso ou movimento, tá? E menor vai ser a aceleração. Agora vamos para a terceira lei de Newton, que é a mais famosa, que diz que para toda ação há sempre uma reação, ou seja, se você aplicar uma força, né, uma ação, sempre vai existir uma reação oposta e de mesma intensidade, tá? E elas são sempre o quê? São sempre de mesmo valor, mesma direção. A única diferença é que são sentidos diferentes, tá? E dirigidas a partes opostas. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele tá empurrando o barco com o pé. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, empurrando o barco com o pé, aplicando uma força de ação. Sendo que quando ele empurra, ele não é impulsionado pro outro lado, né, para a esquerda. Então, essa é a reação. Quem aplicou a força de ação? Foi o homem que aplicou a força de ação no barquinho. E da onde vem a força de reação?
do barquinho, que é o quê? É uma reação, né, à força do homem. Então, é o barquinho que acabou realizando, aplicando a força no homem, e ele foi impulsionado para o outro lado. Se ele aplicou uma força de 100 newtons aqui de ação, aqui também a reação vai ser de 100 newtons. Qual a direção? Horizontal, horizontal. A única diferença vai ser o sentido, tá? Enquanto um foi para a direita, outro foi para a esquerda. Então, vocês abram aí na página 10 e marquem aqui essa parte aqui, ó. Toda ação gera uma reação. E o par de forças, ação e reação, tem as seguintes características. Mesma intensidade, ou seja, 100 newtons, 100 newtons. Mesma direção, sentidos opostos, se uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. Se uma foi para cima, outra foi para baixo, tá? Uma força de ação e reação, elas não se cancelam nem se equilibram, porque são aplicadas em corpos diferentes, tá? Aqui, ó, a de ação foi no barquinho e a de reação foi aplicada no homem, tá? E elas não se cancelam, não se equilibram, e elas são de mesma natureza, ou seja, se for uma força de contato, a reação foi uma força de contato. Agora, se for uma força elástica, também vai ser uma força elástica a reação. Essa que a gente vai ver na próxima aula. E aqui a gente tem um resuminho, tá, das 3 leis de Newton. Falou? E essa foi a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau!